Vamos continuar o assunto de transporte durante o Shabat. E hoje nós vamos abordar alguns itens que são bastante desconhecidos e também um tanto quanto polêmicos em relação ao transporte no Shabat. A gente viu a questão de transporte de barco, de navio, e a gente viu que existem questões que são, obviamente, impossíveis de serem negociadas. Então, por exemplo, uma viagem de meio ano, obviamente que a pessoa estaria viajando durante o Shabat, etc. e tal, principalmente se tratando de navio. A gente viu algo que muita gente ficou surpresa em relação a avião, que se a decolagem é antes do Shabat e a chegada é depois do Shabat, se houver necessidade, casos de mitzvah, etc. e tal, então é permitido. Muitas pessoas ficaram surpresas. E hoje eu acho que vão ter mais coisas que deixarão as pessoas surpresas. Por que muitas pessoas ficam surpresas quando a gente vê halachot mais flexíveis, permissões a mais do que a gente imaginava? Porque, infelizmente, existe, parece que um fetiche por parte de certos setores de nosso povo de trazer sempre o mais difícil, o mais pesado, o mais proibitivo, e as pessoas acabam pensando que o mais proibitivo é o mais correto por ser mais rígido. Isso não tem sentido nenhum. Inclusive, o Talmud fala uma coisa muito interessante, que eu quero que vocês escutem bastante isso, porque isso, além de fazer parte da nossa forma de nos relacionarmos com o conteúdo, também é importante no discurso, porque no final das contas, cada pessoa que participa das nossas aulas e do nosso movimento acaba se tornando também um representante dessa visão, né? O Talmud fala o seguinte: o koha derretera adifa. O que significa isso? A força utilizada para permitir algo é preferencial. Então, se eu tenho a capacidade, vejam que coisa interessante, de novo, koha, isso é uma forma mais aramaicizada de falar o termo koach. Koach é força. Koha derretera adifa. A força para permitir algo é melhor. Significa, se eu tenho a capacidade e o conhecimento para demonstrar que algo é permitido, e permitir algo que as pessoas achavam que era proibido, por exemplo, isso, a força que eu uso para fazer isso é muito melhor do que a força que eu uso para proibir coisas. Como que fala a palavra proibido em hebraico? Assur. O que significa assur também? Preso. Como que fala permitir? Lehatir. E como que fala libertar? Lehatir. Tem uma brachá que a gente fala de manhã. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Matir Asurim. A gente agradece que Hashem liberta os presos. Essas palavras Matir Asurim também significam que permite o que é proibido. Ok? Mas isso, obviamente, dentro de critérios, com sabedoria e com os instrumentos da Halachá. Agora, essa ideia refuta aquela outra ideia de que quanto mais a pessoa proíbe, mais certo ele é. Não, isso é um grande erro, isso é um desvio. Tá? Por isso muita gente ficou surpresa em relação à viagem de avião durante o Shabat, se ele sair antes do Shabat e chegar depois, etc. e tal. Já esperam o pior, já esperam o proibido. Então vamos lá, agora a gente vai para um assunto aqui. Vejam só. Eu vou ler e depois eu vou ver se alguém quer ler. Tá? Rakevet Hashmalit. Rakevet é trem, Hashmalit é elétrico. Isso é tipo metrô, tá? Metrô, trem elétrico. Rakevet Hashmalit. Hamuf'elet al yedei manua hashmali al yedei goim. Então, um trem elétrico que é ativado por meio de uma manoa
motor hashmali, elétrico, por meio de não-judeus. Pode viajar no Shabat nesse trem, nesse metrô ou não pode? Resposta. Assur, o que é Assur? É proibido. Linsoa be Shabat. É proibido viajar nele no Shabat. Af im arakevet otzeret belavachi bechol tahana kedarka mide yom. Ainda que o trem parar de qualquer forma em todas as estações como normalmente no dia a dia. Ou seja, o que ele está dizendo? Você vai pegar o metrô. O metrô para em todas as estações. Ele não vai parar por minha causa. Ele não vai fazer nada por minha causa. Mesmo assim, o que ele diz? Proibido. Ah, mas quem ativa não são judeus. É proibido. Tá? Ve'en evdel beze, e não há diferença. Ben nesiá meir leir, se a viagem é de cidade em cidade. Sheyesh beze isur tchomin, que tem aqui a proibição de você sair dos limites do Shabat. O ben nesiá betorrair. E se a viagem for dentro da cidade, não tem diferença, mesmo que for dentro da cidade, é proibido. Pegar metrô, Shabat é proibido. Pois mesmo que a gente pode dizer que o judeu viajando no Shabat nesse trem, ele não está forçando nenhum trabalho elétrico a mais, é proibido. Já vou explicar por que é proibido. Aqui vem uma pergunta. Alguém aqui achou que poderia ser permitido ou não? Em princípio, o que é mais disseminado é que é proibido. Proibido. É o disseminado. Agora a grande pergunta é, proibido por quê? Qual dos 39 trabalhos a pessoa estaria infringindo? Gente, a gente tem que usar a cabeça. Senão, você nunca vai conseguir raciocinar. Você sempre vai ouvir, pode, não pode, pode, não pode. Mas a realidade não é assim. A gente já viu isso. A gente já viu isso em relação a viajar de avião no Shabat, durante o Shabat. Dependendo do caso, quando o caso for mitzvah, por exemplo, pode, se o avião decolar antes, pousar depois. A gente já viu daquela fábrica que funciona durante o Shabat, que os aparelhos não são desligados no Shabat, que tem opiniões que falam que não tem problema. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a pessoa não está utilizando, etc, etc, ela não está fazendo trabalho nenhum, e aquilo é necessário para a manutenção do Estado na terra de Israel. A gente viu que a coisa não é tão simples assim, sempre proibir. Só que a gente viu aqui que é proibido. O Tikva escreveu, deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo. O Tikva escreveu, acender fogo. Não tem fogo. Na ativação do metrô, não tem fogo. Ah, talvez o Tikva vai dizer, mas tem faísca. Faísca tem, né? Aí vem uma coisa muito interessante no Shabat. Eu vou chegar lá. Solon tem uma coisa interessante no Shabat, que é o seguinte. Todos os trabalhos, prestem bem atenção, tá? Todos os trabalhos, para serem de fato proibidos, serem considerados uma melachá, uma obra proibida no Shabat, esses trabalhos eles têm que ser sustentáveis. O que significa isso? Significa que, por exemplo, faísca não é uma obra proibida no Shabat. Pela Torá. Pela Torá. Por quê? A faísca é efêmera. A gente não aprende as proibições do Shabat, das criações divinas no mundo? Sim. Não é verdade? Muito bem. Como que foram as criações divinas? Elas foram efêmeras ou elas foram sustentáveis? Sustentáveis. Portanto,
pela Torá, de acordo com a tradição, pela Torá, a obra para ser deoraita, proibida pela Torá, deoraita é proibida pela Torá, derabanan é proibição rabínica, tem que ser sustentável. Logo, uma faísca é efêmera e ela não é uma proibição da Torá. Ok? Ah, mas ela é uma proibição rabínica. Sim, tem a proibição rabínica. Por que é muito importante? Por que é muito importante a gente saber isso? Porque, dependendo do caso, por exemplo, se for uma questão de saúde, se for uma questão de mitzvah, a regra vai ser mais leniente quando a proibição a ser infringida for rabínica. Por isso a gente tem que conhecer a estrutura da halakha. Senão fica sempre aquela coisa, ah, não pode, não pode. Não é assim. Ok? Vou dar mais um exemplo de melachá, de um trabalho que não é sustentável. Escrever no Shabat pode? Não pode. Onde está escrito isso? Isso é tradição oral. Tradição oral. Não pode. Agora, e se eu escrever na areia do mar? Pode? Deoraita, pela Torá, pode. Não vai ser considerado um trabalho, porque é efêmero. Logo, isso é desfeito. Escrever com bafo no vidro. Escrever. Pode? Deoraita, pela Torá, não tem proibição, porque é efêmero. Em pouco tempo isso vai se desfazer. Derabanan, proibição rabínica, não pode. Tá? Então, tikva, você citou algo que muita gente cita, que é a faísca. Ok, então digamos assim, faísca é proibição rabínica. Aí vamos falar assim, ok, proibição rabínica. Quando que isso poderia talvez ser, dependendo do caso, poderia ser minimizado quando uma pessoa está doente? Não risco de morte. Risco de morte, aí você acende fogo, você faz tudo que seria proibido, come porco e tudo mais. Tá? Não tem risco de morte, mas é uma doença. Existem casos em que você vai poder pedir para alguém que não é judeu fazer uma proibição rabínica em função de alguém que está doente. Ou, dependendo da situação, para fazer uma mitzvah, dependendo do caso, também vai ser permitido, etc. Então, vamos ver. Outra coisa, outra questão. Deixa eu ver quem mais escreveu. Esse exercício aqui, gente, é muito importante, tá? Isso aqui se chama, na linguagem talmúdica, masá ou matá, negociação. Isso é negociação. Negociar significa você analisar, você avaliar, você discutir. Quantas vezes, aliás, quantas vezes a gente viu a halakha começando na proibição, falando, não, pode fazer isso. Mas, nesse caso, pode. E naquele outro também pode. Não foi? Isso aqui é o que falta. Todas essas aulas que a gente vê pela internet, todas essas opiniões que são dadas pela internet, falta essa construção. E assim as pessoas acabam absorvendo o halachot sem absorver o espírito da halachá. E é um grande problema, porque ele não vem com o HD. O HD judaico maravilhoso, né? Esse dialógico, democrático, discursivo. Isso aqui é lindo. Eu vou continuar lendo aqui outras mensagens que vocês escreveram. Vamos ver. Acender fogo, então, não é fogo. O Juan falou, eu pensei que pudesse, por analogia ao elevador. Mas, Juan, também vai ter muita gente que vai falar, elevador também não pode. Ah, já sei o que o Juan está falando, o elevador de Shabat. Não tem o elevador de Shabat? Que para de andar em andar? Boa, boa. Então ele está dizendo, ué, quem permite elevador de Shabat deveria permitir metrô. Pelo menos, não estamos entrando em outros detalhes do metrô. Mas entrar no metrô, andar no metrô, deveria permitir. Então a gente vê que tem alguma diferença, mas é muito bom que o Juan colocou. Tá? E eu quero que vocês também se lembrem, quando a gente fala de questão de elevador de Shabat, daquela discussão que nós
tivemos há poucas semanas em Israel, na qual o rabino-chefe de Jerusalém chegou a chamar praticamente as pessoas que usam o elevador de Shabat de reformistas, ou de pessoas que não têm temor a Deus, enquanto o rabino-chefe de Israel falou que pode, que não tem problema nenhum. E do ponto de vista hierárquico, os dois são basicamente a mesma coisa, porque o rabino-chefe de Jerusalém, ele foi o rabino-chefe de Israel. Então, é muito ilustrativo isso é muito importante. A gente conhecer também esse tipo de argumentação, esse tipo de retórica, porque muitas vezes as pessoas caem do cavalo, elas falam, o rabino tal falou que tal coisa é reformista, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa fala, isso é um absurdo, então quem faz isso está errado. E depois ele vai ver alguém no mesmo nível, ou talvez maior, ou não, falando justamente o contrário. Então, o que é importante? Importante a gente conhecer a construção, as regras da discussão, da Halahá. Importantíssimo a gente ter uma maior autonomia. Ok? Então, vamos lá. Raquel, então, a gente vai ter que entender por que não é igual ao elevador. Muito bem. Raquel, por que estou pagando a passagem? Vamos dizer, Raquel, que aqui no caso você já pagou a passagem. Vamos dizer que a gente a gente elegeu um vereador. Ok? Tem um vereador em cada cidade, da Sinagoga Sem Fronteiras, do movimento. E a gente fez um pedido. Ou a gente não elegeu ninguém, não tem problema, mas a gente fez uma proposta. O nosso pessoal, alguém se prontificou, escreveu uma proposta de lei, que judeus do Shabat possam andar de metrô sem pagar. Liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, passe livre no Shabat. Por quê? Tem que embasar. Mas como é que vai ser isso? Não sei o quê. E a isonomia? Ok, vamos dizer que a gente paga por mês alguma coisa a mais. Não sei. Tem um carimbo, igual tinha no Play Center aqui, que fica, não sei. Exemplo. Ok? Então vamos dizer que não tem o problema de pagar. Essa é a questão. Agora, se tiver que pagar, aí realmente é um problema. Agora, também tem uma coisa muito curiosa quando a gente fala da questão de pagar, porque nas 39 melachot, nas 39 obras das quais a gente aprende a proibição, as proibições de Shabat, não existe pagar. Eu não lembro, pelo menos. Comprar, pagar, não tem. Onde a gente vai ver nos livros de Ezra e Nehemiah, Esdras e Neemias, a gente vai ver que tinham pessoas que vinham negociar em Jerusalém. E aí foi bronca. Claro, porque o trabalho em si, a gente tem que cessar. E cessar é uma coisa ampla que inclui, obviamente, não trabalhar. Agora, eu estou discutindo aqui somente do ponto de vista conceitual. De acordo com a Halahá, é proibido e ponto final comprar. Mas talvez até caberia uma questão interessante. Eu não estou comprando. Eu não estou comercializando. Eu estou garantindo meu acesso, eu estou só acessando um serviço para eu chegar na sinagoga. Será que do ponto de vista conceitual também não poderia ter alguma... Interessante isso. É uma questão. Do ponto de vista prático, essa questão não existe. Mas do ponto de vista teórico, perguntar não ofende. Ok? Então vamos lá. Cláudio Solon, proibido transportar. Então vamos dizer que a gente vai para aquela ideia, ou que o metrô vai ser livre, você está de equipar na rua, a mulher está com a Maguinha Davi na rua, o pessoal olha e fala, pode passar. Tá? Não tem pagamento, não tem transporte. Ou, vamos para a ideia do Rabino de Londres, que ele tinha falado para os judeus na época que não era cartão que você passava, era um cartão tipo de carimbo, mas que ele falou para colocar com clips na roupa, o cartão, de modo que esse cartão se tornava tecnicamente como parte da roupa. E aí você mostrava, você não está carregando, porque ele é tecnicamente como parte da roupa. Por quê? Isso é ideia técnica da Halahá. Já pagou, não está pagando agora, então não tem nenhum dos dois problemas. Contato elétrico, então, vamos dizer que fosse esse papel. Percorrer grandes distâncias
Se for dentro da cidade, não tem nenhum problema. Daniela, a passagem pode comprar antes, exato. Também tem a questão de abrir a porta. Alguns precisam apertar o botão. Então, digamos que aqui no caso não tem nada de botão. E nem importa. Vamos dizer que o cara te olha, fala... Ele aprendeu até a falar hebraico, ele fala bevakashá e te fala para entrar. Cláudio Solo, no caso do fogo, neste caso, não pode acender cachimbo, nem charuto, nem cigarro. E nem passar fogo. Passar fogo quando que pode? Yom Tov. Yom Tov, Pesach, Rosh Hashanah, Sukkot. Você tem uma vela, você pode pegar de uma vela para outra vela. Para o cigarro, para o charuto, para o cachimbo. Shabat, não. Eu já vi muita sinagoga falsa. Falsa porque não tinha estrutura de sinagoga nenhuma e nenhum judeu lá dentro, ensinando muita coisa errada. E uma delas é que Shabat você pode passar fogo para fogo. Isso não existe. Por isso que a gente deixa a chapa elétrica, a tomada, antes do Shabat, etc, etc e tal. Ok? Então vamos lá. Sim, Adriano, a gente está falando, o Adriano está falando, Rav, o metrô na minha cidade é automático sem condutor humano. Vale a mesma regra? Sim. Então vamos lá. Ricardo, aqui, no outro momento a gente pode falar sim, mas aqui agora não cabe. Então, Daniela, se Londres... Ó, a Daniela escreveu assim, Rav, não sei em São Paulo, mas em Londres tem o ticket do mês ou da semana, só precisa mostrar. Então, é a mesma coisa... pelo jeito da época em que o rabino lá permitia o uso do metrô. Ok? Bem interessante. São Paulo não. São Paulo é aquele cartãozinho que você passa aí e acende a luzinha e aí tem outro problema também. Tá? Mas digamos que a gente fala não. Do ponto de vista da Halachá, Yesh al mi lismor, essa palavra é muito importante também. Nós temos aonde nos apoiar para caso não tiver que comprar, não tiver que transportar e não tiver que ativar nada proibido, e a gente possa usar o metrô dessa forma, tem aonde se apoiar? A gente sabe que tem onde se apoiar. Ah, mas o fulano fala que não pode. Não tem problema. Tem uma outra autoridade com tanto conhecimento e legitimidade quanto ele para falar pode, e assim é o judaísmo, assim a gente segue. Ok? Essa é a grande pergunta. Pode ou não pode? Espera um pouquinho, Leon. A gente vai chegar lá. Vamos continuar aqui o nosso estudo. A gente vai chegar na questão de cozinhar. Tá? Então, por que é proibido? Ele falou aqui, é proibido. Tá? Mikol Makom, de qualquer forma, é proibido. E olha que interessante. Gente, a linguagem é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Mikol Makom, de qualquer forma, mesmo que o cara não tiver que comprar, mesmo que o cara não tiver nada, só entrar. De qualquer forma, Yesh le'esor, deve-se proibir Mishum ziluta de Shabbat, por menosprezo ao Shabbat, Ve'od kama teamim, e mais alguns motivos. Tem algo sutil nessa linguagem aqui. Quem descobre? De qualquer forma, deve-se proibir por causa do desprezo ao Shabat e outros motivos. Tem algo muito sutil aqui. Deixa eu ver quem consegue captar o que há de sutil. Quem gosta de entrelinhas. Gente, o que vocês estão aprendendo aqui é... Tiraria a santidade do dia. Se uso para sinagoga não seria desprezo. Nicole bateu firme. Espera aí. Se eu estou usando para ir para a sinagoga, não tem nada de desprezo ao Shabat. Então, tem alguma questão aí que é conceitual. A Nicole está discutindo com esse livro. Sabe o que me lembrou agora? Uma coisa muito interessante. Vocês leram o Psak, a decisão alárrica, que eu coloquei de um rabino sobre mulheres usarem calças largas?
Eu coloquei naquela página Alahá Sem Filtros. Lembram disso? É uma bela discussão. Um rabino ortodoxo. Agora, qual ortodoxo? O pessoal pensa que ortodoxo é só Haridi. Não. O pessoal pode ser ortodoxo de um outro estilo. É um ortodoxo sionista, um ortodoxo nacionalista, que a gente chama, um ortodoxo moderno. Não é necessariamente Haridi. E ele fala, qual o problema de uma mulher usar uma calça larga? E aí ele dá a opinião dele de que não tem nenhum problema, porque toda a questão realmente é tzniut, é recato. E aí tem um outro rabino, que eu acho que foi o Rav Ovadia Yosef, que é nele que se baseia esse livro que a gente está estudando, e que, se eu não me engano, foi ele que saiu e falou, não, isso está errado, não sei o que, não sei o que. Eu acho que foi ele. E aí ele diz o seguinte, ele fala, quando ele fala isso está errado, eu compreendo porque ele fala isso está errado. Porque ele está querendo dizer para as mulheres da realidade dele, que são haridiot, se elas começarem a deixar saia de lado e usar isso, no mundo deles, no universo deles, isso vai chamar atenção. Só que no meu universo, onde as mulheres e os homens já vivem com não religiosos, onde as pessoas usam calças justas, saia, mini saia, etc e tal, isso não vai chamar atenção. Então ele diz, o que o outro lado que está dizendo que isso é errado, o motivo pelo qual ele proíbe, eu entendo. Mas tem a ver muito mais com o ponto de vista onde ele está e não com a essência da Alahá em si. Porque a essência da Alahá em si é o quê? É discrição, é recato. Isso vai ter a ver também com aquilo que a gente viu sobre a Alahá fala que um homem não pode rezar perante a nudez. Certo? O que a gente viu? Ben Ishai, que é um dos rabinos mais rígidos, inclusive porque ele leva em conta várias ideias da Kabbalah, então a coisa mais rígida. E ele fala o seguinte, se você estiver na Europa e você for rezar na frente de uma mulher com o cabelo descoberto, não tem nenhum problema. Por quê? Porque na Europa, cabelo descoberto não é algo que escandaliza, não é algo anormal, não chama atenção. E ele era de Bagdá, ele fala, porém, se for em Bagdá, não pode. Aí ele fala só que, ai, 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 se você rezar na frente de uma mulher de sandália na Europa, aí não pode. Porque na época não usavam sandália pelo jeito, só bota e não sei o que. Agora em Bagdá pode. Então o que a gente vê daqui? Uma coisa que o pessoal não entra dentro do espírito da Alahá. Ah, então quer dizer o quê? Quer dizer que numa praia de nudismo eu posso rezar na frente de uma pessoa nua? Não, pela Alahá você não pode ir numa praia de nudismo. Quer dizer que no Brasil, então, vamos falar, rezar na frente de alguém que está com uma mini saia. Não. Vamos falar, tem limites. E os limites são tem a ver com aquilo que dentro da nossa realidade é recato. Muito simples isso. Então, e isso é muito importante, gente, isso está dentro da Alahá mais ortodoxa possível. Mas é aí onde eu entro. Existe ortodoxia, que significa pensamento correto de acordo com a Alahá, que admite diversidade de opiniões, etc. e tal. Existe ideologia. A ideologia tenta impor uma visão como se fosse... Quer dizer, a ideologia, ela coloca uma visão como a certa e ela não leva em conta outras visões, porque dentro da ideologia dela aquilo é o correto. Agora, o que a gente não pode deixar é que a ideologia seja colocada como se fosse a opinião correta. Tá? Então, vamos voltar. Então, a Nicole fez uma pergunta muito importante. Ela falou, mas aqui não seria desprezo ao Shabat, porque que estaria usando o metrô para o Shabat, para ir na sinagoga. Tem sentido? E o outro lado também tem sentido. Porque o cara está em Mea Shearim, onde tem 10 mil sinagogas em cada quadra.
Tem 2 sinagogas para cada casa. E aí o cara vai pegar o metrô, vai escandalizar. Para quê? Não tem sentido. Então as 2 coisas têm sentido. Que mais que a gente viu de sutil na linguagem? Gente, tem algo muito sutil nessa linguagem. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Deixa eu ver. Eita. Sim, também não tem outra opção, só metrô e ônibus. A Daniela falou, a pessoa podia estender essa permissão para outros meios de transporte e banalizar. Ok. Mas aí, eu acho que aí também cabe uma outra questão. Se padroniza de um jeito mais rígido, porque a gente sabe que tem pessoas que não vão respeitar os limites do bom senso, ou a gente fala para as pessoas tenham bom senso. E se você não tiver bom senso, o problema é seu. Também tem isso. Existem linhas que às vezes vão ser super rígidas com todo mundo, porque vão dizer, não, porque se você permitir isso, as pessoas vão. Então ela se preocupa muito mais com colocar limites muito claros para todos, para que as pessoas não ultrapassem outras proibições. Enquanto vão ter os que vão dizer não. Olha, o certo é esse, quer fazer o certo, faz, não quer, problema é teu. Vamos pegar o caso das conversões. Das conversões com os sírios. Os sírios, eu já expliquei para vocês, o decreto dos sírios. Eles lá atrás viram que quando os judeus saíam dos seus países no Oriente Médio, iam para o Ocidente, encontravam lá mulheres diferentes. Eles falaram, oh, eu quero casar com essa mulher, o que precisa fazer? Conversão. Ia lá, pagava dinheiro para o rabino, faz conversão, casa. E de repente, o fulano lá da Síria casou com a mulata da escola de samba, casou com não sei o quê, mulheres diferentes, muito bonitas. E os rabinos lá falaram, não, vamos interditar a conversão. Por quê? Porque essas pessoas estão convertendo só para casar. Essas mulheres estão entrando no povo, sem nenhuma intenção verdadeira, sem cultura, sem fé. E daqui a pouco vai começar a ter árvore de Natal na casa dos judeus, com as mulheres que se converteram. Uma família que não comia porco, que não comia nada disso, vai começar a comer. Então eles falaram, não vai ter. Por outro lado, o que aconteceu? Eles proibiram também, e eles também acabaram impedindo, pessoas que queriam se converter não para casar, não por nada, eles também acabaram impedindo. E a coisa ficou tão agressiva, mas tão agressiva, que eles acabaram conseguindo estender, pelo menos de um ponto de vista não de acordo com a Allahá e nem real, fictício, porém que as pessoas acreditaram, uma proibição para todo mundo. Quer dizer, então, vamos tomar cuidado para não acontecer isso, e olha o que eles causaram hoje em dia. Tem a ver com esse decreto sírio. Olha o que eles causaram hoje em dia. Então, assim, a gente tem muito essa questão do limite entre a consciência do indivíduo. Não é somente respeitar a consciência do indivíduo, mas responsabilizar o indivíduo por seu erro. Eu penso muito no período do iluminismo, quando a gente teve Immanuel Kant, Voltaire e companhia, onde eles trouxeram muito forte a questão do indivíduo pensar por si mesmo. Parar de ser monitorado por estruturas maiores que impediam o indivíduo, inclusive, de ter o próprio livre-arbítrio, que é o que dá sentido para a religião. O que é uma religião sem livre-arbítrio? Então, eu acho que isso que a Daniela falou, ok, eu entendo. O que pode acontecer? As pessoas podem acabar falando, se pode pegar o metrô para a sinagoga, eu vou pegar o metrô para isso e para aquilo. Ou eu vou pegar... Mas aí vai ter uma questão de ideologia. Eu, como rabino, eu vou trabalhar para que as pessoas tenham consciência e ajam com consciência e façam a melhor escolha. E se não fizerem a melhor escolha,
ela que lide com isso? Ou eu vou fazer decretos e decretos para afastar as pessoas da possibilidade de escolherem errado? É complicado. Por que que é complicado? Porque talvez, se eu investir no primeiro jeito, alguns pensam assim, daqui uma geração não sobra quase nada. Mas às vezes a gente pode ver que isso funciona uma, duas gerações e depois também não sobra quase nada. Então, é uma questão assim de muito bom senso, de muito equilíbrio, tá? Eu vou para o ponto, por causa do horário. Eu vou dizer aonde eu percebo um detalhe sutil na forma como foi escrita a Halakha. O que está escrito ali? Yesh le'esor. O que é Yesh le'esor? De qualquer forma, deve-se proibir. Por que ele não falou é proibido? Por que ele não falou é proibido? Ele falou deve-se proibir. Vocês acham que, por exemplo, se ele estivesse falando sobre acender fósforo no Shabat, ele diria deve-se proibir? Não, o que ele falaria? Proibido. Se ele falasse sobre costurar no Shabat, ele ia falar deve-se proibir. Não, ele ia falar é proibido. Por que ele fala deve-se proibir? O que a gente vê daqui? A gente vê daqui que tem muito a ver, por exemplo, com o que o José Sampaio está falando. É muito mais uma cerca ao redor da Torá para que a pessoa não faça algo errado, mas porque em essência não é proibido. É a mesma coisa. Eu vi em livros do Rav Ovadia Yosef que ele fala de uma forma muito, muito, muito forte contra a mulher que não cobre o cabelo. Muito forte. Por outro lado, você vai ver dentro da própria linguagem dele que aquilo é uma proibição rabínica. E por outro lado, você vai ver em artigos da mídia israelense, tem um artigo que se chama O Recato de Antigamente, quando a mulher dele estava com uma cobertura só até a metade do cabelo, o que, de acordo com as próprias regras que ele propunha há pouco tempo atrás, era um grande pecado e um grande erro. Então, existe uma questão de uma construção que ela tem a ver com o momento, ela tem a ver com lutas políticas, ela tem a ver com a autoafirmação de um setor em relação a outros setores. Em Israel, por exemplo, este setor sefaradi, ele começou a se tornar cada vez mais rígido, indo contra a tradição sefaradi. Não, Tikva, não é bem isso. Indo contra a tradição sefaradi, que sempre foi mais branda. Por quê? Para ser mais aceito pelo setor ashkenazi, que é o mais poderoso. É aí que entra a briga do Rav Amsalem com o mainstream Haridi. O Rav Amsalem, ele tem uma tradição rabínica na família, ele carrega uma tradição forte sefaradi do norte da África, e ele diz, não, o que está sendo feito hoje, esse abandono da tradição sefaradi mais branda, em função de uma adaptação à visão ashkenazi mais rígida, é uma traição aos nossos princípios. Então, é uma discussão. Ok, o que é mais importante nesse momento? Conseguir mais força política? Vocês entendem? Tem muita coisa que permeia uma postura que não é necessariamente a halakha em si. Algo que o próprio Rabino fazia 40 anos atrás era normal, hoje ele mesmo está falando que isso é um grande pecado. Vamos pegar uma outra coisa interessante do Rav Ovadia Yosef também. E eu cito muito ele porque houve um processo de hegemonização da figura dele nas últimas décadas como o grande rabino sefaradi. Foi um processo político, porque ele criou um partido político, ou basicamente o partido era dele, não ele criou. Então houve um processo político, porque com um representante rabino
o partido ganha uma força muito grande. Então ele foi colocado cada vez mais de uma forma política como a grande referência do judaísmo, até o ponto de que nos últimos anos da vida dele ele começou a ser chamado de Nosso Senhor. Falar Nosso Senhor, existe esse termo Maran, não no sentido de Deus, mas no sentido de o maior rabino. Esse termo nunca foi usado por rabino nenhum, a não ser o autor do Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Então foi uma construção feita através da mídia, pertencente a esses grupos, de começar a chamar ele de um termo que colocasse ele acima de todos os outros legisladores. Então há uma questão política muito interessante aí que passa desapercebido pelas pessoas. Então, por exemplo, lá atrás ele discutiu com o Ben Ishai. A gente discutir com o Ben Ishai, eu estou falando com a cabeça de um Haridi ou de um Sefaradi. Você está louco? Quem é você para discutir com o Ben Ishai? Então, quando ele discutiu com o Ben Ishai lá, o Ben Ishai já tinha morrido, discutiu, quer dizer, divergiu. Ele foi chamado de reformista. Só que são questões de épocas. Então, tem uma outra coisa também muito interessante, que é a questão de ouvir mulher cantar. Pela halakha, o homem não pode ouvir uma mulher cantar. Só que você vai pegar o Rav Ovadia Yosef em vários livros dele mais antigos, não mais antigos, que ele fala que ele ouvia uma cantora árabe chamada Em Kaltum. Ué, mas não é proibido? Aí então vem, não, se é uma gravação, se você não está ouvindo ela pessoalmente, então pode, etc. E vão ter outros grupos que vão falar, não, isso não pode, isso é reformismo. Então, assim, existem muitos fatores, inclusive políticos, contextuais, que vão fazer com que se decida por esse ou por aquele caminho. E que se coloque, por exemplo, algum rabino como uma autoridade também de uma forma, não que ele não seja, ele era um grande posek, grande mesmo. Mas, na minha opinião, não da forma como foi colocado e não só da minha. Por exemplo, no mundo ashkenazi, no mundo lituano, havia até um certo desprezo em relação à pessoa dele. Falando, ele não é profundo, ele só tem boa memória. Então, eu lembro que uma forma que se relacionavam com ele, desrespeitosa, inclusive, era chamando ele de lista telefônica. Que o que ele sabe fazer é decorar. Lista. Mas não tem profundidade. Então, é muito interessante essa questão. E é muito importante que as pessoas também compreendam que existem fatores políticos por trás de muitas escolhas. E eu gostei de novo. Não, Fabiano está falando, são escolas como Hillel e Shammai. Não, Fabiano. Fabiano é o seu Tibal? Não, aqui não é Hillel e Shammai. Aqui é partido político. Eu estou falando de caso, nas últimas eleições em Israel, que um grande rabino falou: quem votar no partido tal vai para o inferno. Era chá, é perverso. E tinha outro grande rabino que apoiava, grande, eu estou falando desses rebes e tudo, que apoiava esse partido. Então isso não é Hillel e Shammai, gente, por favor. Eu estou querendo abrir os olhos de vocês para uma dinâmica que não é correta. Eu estou querendo abrir os olhos de vocês para uma dinâmica que não é judaica. É uma dinâmica de interesses políticos, muitas vezes. São seres humanos acertam e erram. É muito importante as pessoas perderem um pouco essa ilusão. Ok? Para que a gente possa compreender por que as diferenças. Então, eu notei aqui algo muito importante. Ele falou, deve-se proibir. Por que ele fala deve-se proibir? Porque, em essência, não é algo proibido. E a gente viu que o rabino de Londres, lá atrás, permitiu. Ok? Vejam como a linguagem é uma coisa muito séria. Não inventaram que é proibido converter no Brasil?
Não existe essa proibição, nem pode existir essa proibição. É um exemplo. Isso foi difundido, até que virou quase que uma lei dos 10 mandamentos. Não é o primeiro mandamento? Não é o primeiro mandamento? Não é o primeiro? Proibido converter no Brasil? É de tanto repetir. Agora vocês vão ver a surpresa. Vejam que interessante que eu vou trazer agora. Sequência da lei. Isso aqui é muito legal. Toshav Hutz La'aretz. Um judeu habitante de fora da terra. Olha que expressão. O que quer dizer alguém que mora fora da terra? Um lunático, um marciano. Quando fala terra, se refere a Israel. Hutz La'aretz quer dizer estrangeiro, fora da terra. Tá? Toshav Hutz La'aretz, um habitante no estrangeiro. Amit Gorer Rahok Mi Bet HaKnesset, que mora longe da sinagoga. Ve'akesher hayahid shelo layadut, e a conexão única dele com o judaísmo, o Behar, é essa, que ele me guia, que ele chega de vez em quando no Shabat, na sinagoga, em um trem como esse, em um metrô. E agora? Ai, 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 ai. E agora? Olha que lindo isso, gente. Vejam que lindo. Gente, não escrevam, por favor. Vejam que lindo isso. Até agora é proibido, pá, pá, pá. Amigão, beleza. Só que existe um outro planeta chamado Hutz La'aretz, estrangeiro. Nesse outro planeta, não tem uma sinagoga em cada esquina. Nesse outro planeta, existem cidades como Recife, Fortaleza, São Paulo, que são gigantescas. E que às vezes tem uma sinagoga, duas. E não é todo mundo que tem a condição financeira de morar ali, ou não tem tantos rabinos ali, etc e tal. E aí? Então aqui, vamos ver o que acontece. Peraí, não, eu não aguento. Eu preciso perguntar para vocês. Só que eu quero ouvir agora, porque graças a Deus tem muita gente escrevendo, então na hora que começa a escrever, começa muito. Esse mandamento aí estão nas terceiras. É verdade, Daniela, tá na terceira tábua deles, mas deixa eles. Hoje eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar nada disso. Hoje eu prometi, eu falei, hoje eu não vou falar nada disso. Quem quer falar? O que vocês acham nesse caso? O que ele vai dizer? Levanta a mão quem quiser falar. Doris. Abre o microfone. Rabino, eu penso muito nisso. Eu moro a uma quadra da sinagoga de Monsafra, que para mim é tranquilo. Agora, não subo 11 andares de elevador, não tenho a menor condição. De elevador eu subo, não subo de escada. Na sexta-feira. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu não tenho condições físicas de fazer. Mas o que você acha nesse caso? O que ele vai falar? Fora de Israel, metrô, o cara não tem outro jeito de chegar, o que você acha que ele vai falar? Pode ou não pode? Ele falou antes que era proibido. Não, ele não falou é proibido. Ele falou deve se proibir. Por isso que eu falei, presta atenção na sutileza da palavra da Halakha. E agora, o que você acha que ele vai falar? Pode ou não pode? Pode. Eu acho que ele vai falar pode, assim, na cara dura. Não. E tudo que ele falou antes... Eu acho que ele ia explicar por que pode. A Raquel... Olha, faz, Raquel, de novo, o movimento que você fez. Mais ou menos. É muito interessante isso. Olha lá, o Juan também já está sendo interessante o que ele falou. Olha o termo que ele usou. Não é aconselhável. Vamos falar uma coisa sem falar. Entendeu? Então prestem bem atenção como é que se constrói, Todarabá, Doris. Como é que se constrói a coisa.
Olha lá, o Bruno Veiga lá na Espanha está sorrindo, está feliz. Não é, Bruno? Não é gostoso você começar? É uma coisa muito boa. E é o que eu estou ensinando para vocês. Eu quero ter uma comunidade de pessoas informadas, pensantes, que possam decidir, que possam compreender. Tá? Então, vamos lá. Então, Merakevet Kazu, num trem como esse, Shanoeg Balgoi, que a pessoa que dirige não é judeu, ou como nosso amigo Adriano na Itália falou, é uma máquina mesmo. De qualquer forma, gente, o motorista não é judeu. E também ela para de qualquer jeito em todas as estações. Hã? Ele está usando os mesmos elementos que ele falou antes. Mesmo que não é judeu. Mesmo que para em todas as estações. E agora ele está falando assim, se não for judeu, se parar em todas as estações. Ah, por quê? Mudou o contexto. Mudou o contexto. Veyesh lahush, que é o mais importante. E nesse caso a gente tem a suspeita, Veyesh lahush, nahash, serpente, suspeita, processo mental. Lembram que eu ensinei isso? E existe a suspeita que se a pessoa deixar de vir à sinagoga, a davar yavet mishparto, isso vai trazer a família dele, lideit bolelut, a assimilação, Deus me livre. Gente, eu vou falar para vocês, que aula. Isso aqui é aula de formação rabínica, tá? Só para vocês saberem. Isso aqui não é aula que vocês vão encontrar assim, não tem. Porque está mostrando a estrutura do... O que vocês acham que ele vai falar agora? O que vocês acham que ele vai falar agora? Pode ou não pode? Quem acha pode, levanta a mão. Mendanha, pode ou não pode? Mendanha está quase encontrando o metrô lá em Brasília, fazendo a mikve. Bezerra Hashem em Fortaleza também vão começar, hein? Tibau fazendo escola. Pode ou não pode? Quem acha que não pode, faz assim. Quem acha pode, faz assado. Então vamos ver. Olha o que ele vai falar. Im shoelim mutar lolin suaberakevet. Se a pessoa perguntar, ele vai chegar para você e vai falar, Rabino, posso viajar de metrô? Vamos continuar semana que vem, gente? O que vocês acham? Já deu a hora, não é? 9h57. Vamos continuar semana que vem? Se ele perguntar para você, pode viajar de metrô? Olha que fantástico isso aqui. Isso aqui é Alahá. O que vocês acham que responde? Pode? Ou você responde não pode? Se ele perguntar para você, essa pessoa, que a única ligação dele com o judaísmo e da família dele é a sinagoga Shabbat, se ele te perguntar se é permitido, em lehashiv lo leheter. Você não deve responder para ele que pode. Agora vocês estão fazendo um curso de rabinato. Ele não falou que é para você falar que não pode. Ele falou, não fala pode. Mas ele também não falou, não fala não pode. Tá entendendo agora, Doris? Não, Y, você não entendeu. Não, Y, não é que não é recomendado. Presta atenção. Tem que sair do lugar como... Isso aí de Shekop, isso é a cabeça de judeu. Isso aí de Shekop. Às vezes tem gente que vem me encher. Fala, Rabino, tal coisa pode? Eu fico quieto. Rabino, tal coisa... Para de me perguntar. Não para de perguntar, meu filho. Vai lá, faz o que seu coração manda. Essa é a resposta aqui. Por quê?
Gente, isso aqui é muito... Alguém falou, isso é libertador. É isso. Porque a vida nem sempre é sim ou não. A vida nem sempre é branco no preto, meu Deus. Às vezes o ideal é ficar quieto, presta atenção. Não é só fazer o que o coração manda, não é. Na verdade, é como se eu estivesse torcendo assim, falando, venha, meu filho, venha, 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 só que eu não posso falar isso. É melhor que ele venha, mas eu não posso falar, vem. Gente, cuidado, não entendam errado. Se a resposta fosse não, era para falar não. A resposta é sim. Só que como tem uma proibição rabínica, você não fala pode. Mas você coloca na balança. E aí você torce para ele vir. Torce para ele vir. Mas não fala pode. Estão entendendo porque muitas vezes tem critérios que o pessoal critica e não sei o quê, e não sei o quê? E as pessoas simplesmente querem pegar uma regra preto no branco e não levar em conta prioridades. A palavra aqui é prioridade. Vou falar sobre o nosso movimento. Ah, não, devia ter um rabino em cada comunidade. Parabéns. Oh, puxa, você é inteligente, né? Oh, você é muito inteligente. Devia ter um rabino em cada comunidade deveria ter um shochet, em cada comunidade deveria ter um el. Puxa, como você é inteligente. Mas não tem. Não tem. E em 70 anos, em 80 anos, não teve. Não é agora que vai ter. A gente tem uma situação que ou a gente vai para cima e começa a resolver, ou nunca vai se resolver. Quer dizer que não dá para se criticar tudo. Mas qual é a prioridade? É abraçar um movimento, é acolher pessoas como vocês, é fazer com que a história ande, é fazer com que pessoas que queiram pertencer ao povo de acordo com a Allahá, se juntarem, a garantir a próxima geração. Ou é ficar focado no detalhe de como que seria o ideal, sendo que o ideal muitas vezes é inimigo do prático. Então é aqui que está o ponto de decisão, que muita gente não tem essa experiência, ou não tem essa coragem. Mas é lindo o que está escrito, obrigado. O ideal é inimigo do real, é isso mesmo. Ideal é inimigo do real. Então o que você vai falar para esses caras? Olha, eu vou trazer uma piadinha. Eu sou ruim de piadinha que eu nunca lembro. Mas as que eu lembro eu não esqueço. Puxa, essa piada foi boa, acabei de inventar. Boa, né? Muito inteligente. Estou feliz. Essa hora da noite com essa criatividade. Diz que era o rabino. O rabino chegou. Estava todo mundo conversando na sinagoga. Vocês não sabem, sinagogas profissionais é bate-papo o tempo inteiro. Se não tiver conversa em voz alta o tempo inteiro, principalmente na hora da leitura da Torá, é sinagoga de Bnei Anusim, não é sinagoga tradicional, não. Tem que ter muita conversa. E tem que ter o rabino toda hora batendo na mesa. Na sinagoga que eu trabalhava, sempre a culpa era das mulheres. O rabino olhava para cima e falava, cenouras! Que ele não sabia falar senhoras. Ele falava, cenouras! Ele fazia silêncio, aí ele sentava e começava a conversar com alguém. Quantas vezes eu vi isso? Ele mesmo. Aí conta a história que uma vez um rabino estava muito bravo com a comunidade dele. E começou a gritar, cenouras, cenouras. Uma hora ele falou assim, acabou, se vocês não pararem, eu vou embora, eu não volto mais aqui. Shabat que vem,
Silêncio total. Não teve, ficou o Shabat inteiro, ninguém abriu a boca. Gente, é sério isso aqui, essa história é séria. Ninguém abriu a boca. Aí o Rabino ficou todo feliz. Chegou domingo, começaram a bater na porta da casa do Rabino. Rabino, eu tô com um problema assim, eu não tenho dinheiro para comprar remédio, não sei o que, não sei o que. Aí o outro, Rabino, o meu marido fugiu e não sei o que. Rabino, um monte de problema para o Rabino. O Rabino chegou e chamou o VAD, chamou a comissão dos pessoal que ajuda, dos voluntários. Falou, o que está acontecendo? Vocês não estão mais ajudando? Está tudo caindo em mim? Ele falou, Rabino, o senhor mandou a gente calar a boca na sinagoga. É verdade, na sinagoga a gente conversa sobre futebol. Na sinagoga a gente conversa sobre o dólar, quanto está o dólar, a bolsa, tudo a gente conversa fofoca, como está o vestido da outra, a peruca da outra, não combina com a peruca, com a cor do salto dela, ela anda torta no salto, o botox dela ficou errado, era de olho, caiu na bochecha. A gente fala tudo isso, Rabino, é verdade, a gente fala mesmo. Só que também quando chega alguém lá e fala, olha, fulano de tal está precisando de uma cadeira de rodas, todo mundo começa a falar e a gente já define, ó, fulano vai dar isso, 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 isso. Ciclano de tal, o marido dela fugiu, a gente vai mandar a polícia secreta da sinagoga pegar ele, bater ele. Então a gente resolve tudo. A gente fofoca, a gente fala besteira, fala de futebol e de dólar. Só que a gente também resolve os problemas da comunidade ali, no meio daquela conversa. O senhor mandou a gente calar a boca, agora aguenta. Chegou no outro Shabat, todo mundo em silêncio, o Rabino bateu na mesa e falou, senhoras, por favor, podem conversar, vamos! Não vou começar a reza enquanto eu não conversar. É a realidade, uma comunidade, ela interage assim, e também acontece dentro da sinagoga. É real, é assim. Né? Então o cara vai querer transformar a sinagoga numa igreja, beleza, amigão. Começa a pedir o dízimo aí, porque o negócio não vai rolar. Então, tem uma estrutura. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a Alahá. E eu estou achando isso aqui lindo, que eu finalmente estou ensinando a forma do pensamento. E agora vocês podem comparar e compreender por que o Rabino Ventura às vezes fala isso, 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 ou não coloca ênfase aqui, ali, ali, e por que tem gente que fica batendo tanto nessa tecla. Porque existe um elemento que se chama bom senso, realismo e prioridades. E agora vocês vão ver na Alahá o que vai aparecer. Tá. Se essa pessoa perguntar para você, Rabino, posso viajar no trem? Não é para responder que pode. Olha como é sutil. Não falou para falar não pode. Não é para responder que pode. E principalmente se ele carregar o bilhete no bolso. Que ele está carregando e é proibido carregar. Se não tiver eruv. Então, principalmente se ele carregar, aí, quer dizer, ele está falando principalmente. Quer dizer, se não tivesse isso, já seria menos problema. Velacheni, por lo tanto, yesh leatzialo, você deve aconselhar ele, entre parênteses, se for possível. Olha aqui que palavra importante. Se for possível, alugar um apartamento para o Shabat perto da sinagoga. Por que está escrito se for possível? Porque se o homem vai escrever um livro de Alahá e ignorar o fato de que tem sinagoga, de que é impossível para uma pessoa que não for muito rica alugar um apartamento. Gente, vai alugar uma casa lá no Pacaembu. Lá, Sampaio Vidal, vamos alugar aquelas casas lá do lado. Ah, meu amigo, para. A gente faz uma vaquinha. Na vaquinha todo mundo consegue. Mas fazer uma república boa. Não que não dê, a verdade é que até dá. Lá no Pacaembu dá. Dá. Pegar lá na Angélica, tem lugares lá que dá. Entendeu? Mas o quê? Mas é importante que ele coloca, se for possível. Porque nem sempre é possível. Ok? Então, se for possível, você fala para o caba, ó,
Que tal alugar um apartamento Shabbat? Dona Carmélia teve essa ideia. Lá perto da sinagoga, alugar. Todo mundo paga um pouquinho. Shabbat. Certo? Então, muito bem. Vem Menoshoel. E se a pessoa não perguntar? Ai, ai, ai. E se a pessoa não perguntar? Ele não perguntou. Ele fala, eu venho de metrô, entendeu? Metrô é perto da minha casa. Ele não perguntou nada. O que você faz, Rabino? Essa aula é brincando de ser Rabino. O que você faz, Rabino? O cara não perguntou. O que você faz? Rabino tem que falar para ele, não venha. Tem que estar falando vistas grossas, Mona, não critica, só deixa. Cláudio Solo, o cara vai para o inferno, tem morte física e espiritual por profanar o Shabat. He. É? Mas espera aí. Mas aqui no caso, ainda bem que você veio. Mas aqui, até Shabat que vem. Boa. Mas aqui no caso, Solon, o que é o interessante? Não teve nenhuma proibição da Torá. Ele não acendeu fogo, ele não dirigiu, ele não trabalhou. Se ele fez a faísca lá, foi uma coisa, como é que chama? Efêmera. Olha, eu tô lembrando a palavra efêmera, viu, Mona? Mona, essa palavra, demorei para lembrar. Eu sempre falava assim para eles. Qual que é aquela palavra? Eles, efêmera. Hevel. Carregar no Shabat, para ser proibido pela Torá, de acordo com a tradição, tem que ser num lugar que tem uma largura muito grande, semelhante ao deserto, que tem que passar 600 mil pessoas por dia. Tudo é proibição rabínica. Então, ele não iria queimar no mármore do inferno só. Ia queimar na chapinha do queijo quente. Um pouquinho. A frigideira Teflon. Teflon, onde faz a tapioca. Aliás, eu estou fazendo uma tapioca. Dia desse, já que falou, faça uma live, Rabino, fazendo tapioca. Então, se ele não perguntar, aí eu vou dizer para vocês. Até um tempo atrás, olha lá, o Fernando está dizendo, fazer com que ele saiba que é proibido de forma indireta, comentando perto dele. O Fernando está falando isso. O Fernando está tendendo para uma rigidez maior. Só que aí, Fernando, ele pode não voltar mais para a sinagoga. E a família inteira dele vai se assimilar, Fernando. E aí, não é que ele não vai, não é que ele vai deixar de ir de trem para a sinagoga para ficar em casa. Não, ele vai para o jogo do Palmeiras. E vai comer churrasquinho, aquele que tem aquele cheiro gostoso lá. Dá raiva, porque o Pacaembu é na frente da nossa sinagoga, né, gente? Pelo amor de Deus. Aquele sanduíche lá, na proporcionalidade que ele deve fazer mal, ele tem um cheiro bom, deve ser gostoso, aquela desgraça lá. É lá que ele vai. E outra coisa, e os filhos dele? E os filhos dele? Vai perder eles. Eles vão embora, acabou. Hã? Boa, Cláudio Solon. O vizinho dele tem um pastor doido pelo dízimo. Ainda mais um judeu, né? Olha, o filho de Israel. É isso mesmo. Então, o que ele diz? Prestem bem atenção. Vem Menoshoel, e se o caba não pergunta, para mim, cada palavrinha aqui é pensada, que delícia. Às vezes, a gente deve fazer vista grossa para aproximá-lo da Torá e das mitzvot, e não afastá-lo completamente. Então, ele colocou uma palavra aí também para dar mais margem ainda para a decisão. Às vezes, fica a critério no caso do rabino. Mas o que ele está falando, e é claro, que existe uma prioridade. Qual é a prioridade? Venha.
Eu vi. Bnei Anusim, de sinagogas, assim, vamos dizer, mais novas, falando para pessoas que vinham durante o Shabat, de táxi, de Uber, falando não venha, você está profanando a nossa sinagoga e não sei o que, não sei o que. Eu falando, amigo, você não tem experiência. Você não tem experiência. Você está lendo a letra e você não está lendo o espírito da letra. Eu conheço o espírito da letra. Então, às vezes, o pessoal, qual que é o risco do novato? E novato não quer dizer que porque estou há 2 anos, 3, não é isso. Você conduzir uma comunidade é muito diferente de você ler livros. Então, a pessoa vai lá, ele compra livro de Alahá. Eu li os livros de Alahá. Amigo, não é assim. Por isso que é tão importante consultar o rabino. Porque o livro, ele não tem esse pensamento. Principalmente livros que vão estar em português, provavelmente não vão ter o que está escrito nesse aí. Não vai ter essa questão. E também não vai ter alguém para parar e falar, gente, presta atenção, o que ele está querendo mostrar para a gente. Então, prioridade, algo muito importante. Prioridade espiritual. A vida espiritual dessa pessoa. Tem a questão aqui de você estar falando de mandamentos, que a gente deve respeitá-los, proibições rabínicas, mas que, em alguns casos, você fecha os olhos, para que a pessoa não deixe, por causa de proibições rabínicas, que de qualquer jeito na casa dele ele ia ver televisão. Ele deixa de ir na sinagoga. Isso vai acabar afetando gerações e gerações. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, responsável, profundo e ter bom senso. Bom senso é um dos maiores instrumentos para a Alahá. E compreender a questão do contexto. Os contextos têm... Muito bem, o Marcos está falando, melhor assim do que aconselhar todo mundo ser Bnei Noach. Perfeito. Perfeito, Marcos. Tem um pessoal que vem e fala assim, não, é muito difícil ser judeu. Ei. Não é nada, é mentira isso. Não existe essa obrigatoriedade de você ser perfeito em tudo. Porque senão você vai para o inferno. Essa é uma leitura que uma outra religião faz da nossa, né? Não é a nossa. De acordo com a nossa religião, as mitzvot são instrumentos para você se aperfeiçoar, para você crescer. Não são armadilhas para se você não cumpriu alguma 100%, você vai para o inferno. E como a gente já viu no protocolo da conversão, que eu já li, eu já fiz uma live contando, nem se informa os detalhes das mitzvot. Não se informa. Para quê? Para que a pessoa não fique assustada e caia fora. E o que está escrito no protocolo da conversão, que além de você não informar os detalhes para não afastar a pessoa, como eles fazem, você ainda precisa ressaltar a recompensa e a felicidade e o bem que é participar desse povo. Isso tudo é baseado no quê? Baseado na compreensão divina, óbvio, né? Compreensão divina aí que se nós somos orientados a julgar para o bem, imagina Deus. Todarabá, meus queridos. Todarabá. Hazakim ubruhim. Que Hashem nos abençoe muito. Parabéns. E reflitam bastante sobre isso. E a gente está construindo. Isso aqui é maravilhoso. A gente está construindo um repertório que ele vai ser utilizado toda vez que vocês forem pensar em Alahá. Fazer as perguntas certas e utilizar os instrumentos certos. Pensar por que aquele falou isso, por que aquele falou aquilo. Esse falou isso, mas será que ele é a única opinião? Será que não tem outra também? Todarabá.